Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoril e hoje a gente vai reagir quem tem os heróis mais poderosos, Marvel ou DC. Do Ei Nerd. Rapaziada, vídeo de membro, tá saindo aqui pra público geral. Esse vídeo foi pedido por membro. Muito obrigado aos membros do canal. Muito obrigado quem tá virando membro novo, seja muito bem-vindo. Enfim, antes de tudo aqui, rapaziada, é o seguinte, eu quero ter um aviso aqui, eu quero ter uma fala com vocês um pouco importante. Por quê? Esse vídeo é de 3 anos atrás e é o seguinte, acredito eu que o Ei Nerd vai fazer com base nas informações, opinião dele. Porque nesses vídeos, principalmente do Ei Nerd... E a opinião da época também, pode ser que tenha mudado. Porque o que acontece? Nesses vídeos do Ei Nerd tem muito comentário, cara. Alguns bem de boa, alguns tranquilo, suave, outros um pouquinho enchendo o saco já. Que é tipo, meu Deus do céu, ele tá completamente errado. Não sei o que, ele está totalmente... Não é assim, não é o mais poderoso. Então, assim... Então, ao falando invés normal, dá pra falar normal. de falar mas que ele não... tá totalmente errado, façam as listas de vocês, falem quem é melhor. Apenas É porque tem isso. algumas pessoas que são um pouco desrespeituosas, né? Sim. Numa forma geral. Se a pessoa for suave, somente falou, pô, não gostei disso, ele não é isso, não é isso, não é isso. Tranquilo, tá? Assim pode, tá? Só pra deixar claro. Enfim, vamos lá então. Como eu falei aí, obrigado ao membro que pediu esse vídeo aqui pra gente ver. E é isso. Sem mais enrolações, vamos saber aí qual que é a mais poderosa, mais forte, enfim, né? Vocês entenderam. Play. Se eu falar a palavra rivalidade, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Flamengo, Rivais. Fluminense, Goku e Vegeta? Homem de Ferro, Capitão América, Batman, Sim. Superman, Batman ou Coringa? Esquece tudo isso que hoje a gente vai meu falar Deus. da maior rivalidade de todos os universos. Aquela que já destruiu várias amizades, é verdade? Já rendeu tretas assim que duraram Marvel ou anos. DC. E não é sobre política, não. Também acontece. É sobre Marvel e DC. Eu E prefiro hoje a gente Marvel. vai descobrir de uma vez por todas qual das prefiro duas tem Marvel os heróis também. mais poderosos. Mas eu gosto das Simples duas. assim, vamos lá. Acho que eu já vi muitos mais filmes da Marvel do que da DC. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. E não tá nada Trunks. Marvel vs DC é a maior rivalidade da cultura pop, provavelmente, né? É aquela discussão que é tão longa, tão cheia de desdobramentos, Seria legal ver tão um crossover. complexa, que geralmente ela acaba porque as pessoas cansam. Não sei Ou se sei tem. lá, o assunto muda Acho no que meio da não, mas conversa. ia ser Não muito tem da como um hora, convencer o imagina. outro. É sempre assim. E isso eu tô falando lá de antigamente. Quando só tinha os quadrinhos Liga mesmo. da que Justiça agora tem os contra filmes, Vingadores. Né? Essa discussão só ficou ainda mais Volta ali. complicada. Né? Saíram os quadrinhos, chegaram. Ia ser Saíram brabo. não, continuam os quadrinhos, chegaram os filmes, cada vez mais coisa. Mas hoje nesse vídeo a gente vai fazer a comparação direito, sabe? De uma vez por todas. Sim, eu sei o tamanho do vespeiro que eu tô mexendo. Você acha que eu não sei? Zzz, já tem gente aí louca comigo. Eu já sei o tamanho da treta que isso pode Foi dar. o que eu mas falei no Calma, começo, calma, mano. vamos analisar várias coisas. E como é que a gente pode fazer isso do jeito mais certo, né? Mais justo possível. O negócio vai funcionar desse jeito. A gente vai comparar dois heróis, um da Marvel e um da DC, em categorias, ok? Como assim? Os mais parecidos? Você vai entender durante essa comparação e depois a gente conclui pra ver quem tem os heróis mais poderosos, se é a Marvel ou a DC. Bora lá? Bora. Rei, Pantera Negra, Wakanda versus Aquaman, Atlantis. Tanto a Marvel quanto a DC Da hora. são cheias de reis, de rainhas, né? De vários lugares por aí, né? Então a gente tentou pegar os maiores reis de cada editora. Na Marvel, provavelmente é o Rei T'Challa, né? De Wakanda, mais conhecido como Pantera Negra. E ele é um rei muito, muito bom, bondoso, benevolente. Wakanda é um país secreto extremamente poderoso. E o Pantera Negra é praticamente um exército de um homem só. Tanto por causa do traje como da erva de coração nativa de Wakanda que dá os poderes dele. Só que se você acompanha os quadrinhos, você sabe como é que terminaria uma luta entre o Pantera Negra e o Aquaman. Porque isso já meio que aconteceu. Só que tudo bem, não era Aquaman, era o Namor, que convenhamos é tá. parecido. A real, galera, é que o Aquaman, além de ser rei de Atlantis, é praticamente um deus. Ele ia inundar Wakanda inteira, do mesmo jeito que o Namor fez. Numa luta só, um contra um, cara, no mano a mano, a coisa até ia ficar mais equilibrada. Mas mesmo assim, o Aquaman é Aconteceu muito no poderoso, filme não ia agora, dar pro né? T'Challa. No 1 a 0 pra Wakanda DC. Forever. Era o Namor. Ser mitológico, O vilão é o Thor Namor. versus Mulher Nossa, Maravilha. achei. A DC e a Marvel também são cheias de deuses, né? Semideuses, às vezes deuses iguais aos que a gente conhece da mitologia do mundo real. Outros criados só nos quadrinhos mesmo. E esses deuses também acabam criando heróis, tendo filhos, essas coisas. E aí que a gente chega ao Thor da Marvel e na Mulher Maravilha da DC. Dois seres mitológicos extremamente poderosos. Os dois têm um nível de força mais ou menos parecido. Já enfrentaram os piores inimigos que existem, cada um no seu universo. É claro, Marvel e DC. Mas a gente tem que escolher um vencedor. E aí que entra um martelo chamado Mjolnir. A Mulher Maravilha Putz. também tem umas armas legais,
tem os braceletes, né, o laço, mas eles não dão pra ela um poder tão grande quanto o Mjolnir dá pro Thor. Então, por pouco, ele acabaria mano, ganhando e verdade, empatando né, a parada agora. a desgraça 1 a 1. do Mjolnir. Mago, Doutor Estranho versus Zatanna. De novo, Zatanna. nos dois universos, a gente tem magia em todo lugar. Zatanna não Várias conheço, entidades não. mágicas, coisas assim. E quem praticamente trouxe isso pra Marvel foi o Doutor Estranho, que é simplesmente o mago supremo da Marvel. Provavelmente não existe ninguém mais poderoso do que ele nisso, nesse quesito. O mago mais poderoso da DC não é um mago, é uma maga, a Zatanna, filha do Giovanni Zatara. Ela é bem mais poderosa do que o pai Às vezes e a pode gente já fazer viu algo praticamente sobre ela, mas qualquer eu coisa não só lembro. falando as Muito palavras linda. ao contrário. Qualquer coisa mesmo. Mas assim, mesmo que o Doutor Estranho não tenha esse negócio de falar ao contrário, né? Fazer os feitiços dele ao contrário, ele faz os feitiços dele com as mãos. O cara ainda tem um cargo ali na Marvel. O maior cargo possível para um mago supremo. Ele tá acostumado a enfrentar demônios de outra dimensão, coisa assim, enquanto a Zatanna pode ser muito poderosa, mas ela é só mais uma. Aí, pelo peso da função, a gente tem que escolher o Doutor Estranho e tá 2 a 1 pra Marvel. Inteligência. Hank Pym versus Raimi, o Guardião. Essa aqui é uma das mais polêmicas, com certeza. Muita gente vai achar estranho que o Hank Pym seja considerado o cara mais Conheço. inteligente da Marvel. Pode ser que sim, tipo, é muito difícil escolher o top. Você podia falar que é o Reed Richards, mas nessa lista eu escolhi o Hank Pym. Esquece o Hank Não Pym dos conheço. filmes, ok? A gente tá falando aqui dos quadrinhos. Lá nos quadrinhos ele também foi o primeiro Homem-Formiga. Ah, é o Descobriu as partículas Homem-Formiga. Pym, criou o Ultron, em vez do Tony Stark e do Bruce Banner. Enfim, ele é um dos maiores cientistas da Marvel. Acontece que o par é duro, porque na DC a gente tem o Raimi, o Guardião. Se você não sabe quem ele é, basta dizer que ele é o cara que inventou os anéis dos Lanternas Verdes. Ele tá. simplesmente uniu magia e ciência, além de ter criado o Amazon, né? Um robô assim como o Ultron, só que esse robô pode copiar os poderes de qualquer membro da Liga da Justiça, só isso. É difícil bater o Raimi. Então, na boa, tá empatado de novo, 2 a 2. Precisão, Gavião Arqueiro versus Arqueiro Verde. O Gavião Putz, Arqueiro e o Arqueiro Verde são cara. dois Acho que o caras que a Arqueiro gente tem Verde. que Eu acho que é respeitar Arqueiro demais. Verde, mano. Os dois estão cercados aí de gente cheia de superpoderes, na verdade, combatendo todo tipo de alienígena, coisa absurda e tudo mais, mas eles mesmos, o Clint Barton e o Oliver Queen, são só dois caras normais, a não ser por um O Arqueiro detalhe. Verde, Eles acho que ele nunca tem muita erram mais o alvo das muita flechas. mais- Nunca. Tipo, muita nunca resistência, mesmo. velho. Isso daria um empate técnico. São dois humanos É. normais com habilidades idênticas. Mas aí o desempate vem no tipo de armamento que eles usam. O Arqueiro Verde tem bastante coisa legal. Tem flecha que dispara redes, tem aquela clássica dele com aquela luvinha de boxe na ponta. Só que quando a gente vai ver as flechas do Gavião Arqueiro, vai ter explosivo. Flecha de vibrânio, ou seja, tá. uma coisa muito mais tecnológica do que no caso do Arqueiro da DC. Aí fica mais fácil de fazer o desempate. E é 3 a 2 pra Marvel. Tá Tá bom. bom, dá pra Telepatia, considerar, Jean vai. Grey versus Ravenna. Aqui a gente tem dois tipos bem diferentes de telepatas, gente. Pessoas com poderes mentais. A Jean Grey da Marvel é uma mutante nível ômega, Caraca. das mais poderosas Eu que achava existem. que Tem um poder a telecinético Jean era absurdo da e fica Marvel. ainda mais Fiquei por um apelona momento. se for possuída pela Força Fênix. Cara, eu acho Aí ela que vira uma entidade Ravenna, quase né, um mano? poder quase Não infinito. sei. Mas Não vamos ver conheço o lado muito da bem. DC primeiro, ok? A Ravenna é filha do demônio Trigon. É. E a telepatia dela é bem mais um lance de manipulação de sentimentos. Uma pegada diferente da Jean. Pra competir com a Força Fênix, a gente pode pensar na Ravenna possuída pelo próprio pai, o Trigon, como já aconteceu algumas vezes, e mesmo assim ela perderia. Acontece Sério? que o Trigon Caraca. é um demônio. Ô, e a louco. Fênix já apareceu exorcizando uma ordem inteira de demônios uma vez. então aí não dá, né? não tem nem o que pensar. A Ravenna, quando tá possuída, ameaça o planeta inteiro. Agora sim, a Jean Grey possuída é uma ameaça a nível universo. nível- Caraca. No mínimo, sistema solar. Então, ela é outro nível mesmo. Tá 4 a 2 Marvel. Força! Hulk versus Atrocitus. Geralmente todo mundo pensa no Hulk contra o Superman pela questão de força, ok? Mas aqui a gente vai fazer diferente. Por quê? Porque o Superman, por mais que seja forte, não é muito parecido com o Hulk. Né? Então a gente tem que escolher algum personagem muito próximo, entendeu? Então a gente tá pegando sempre personagens muito próximos um com o outro. O Hulk, você sabe, é o gigante esmeralda da Marvel, o personagem mais forte de todos em força física mesmo. Tudo bem, pode ser questionável, mas ele nasceu pra ser o personagem mais forte, ok? Ah, ele também é o cara mais pistola da Marvel. Ele só atinge a transformação quando tá com muita raiva e é incontrolável na maioria das vezes. Na DC, o mais próximo que a gente tem é o Atrocitus, o líder da tropa dos Lanternas Vermelhas, que tem poderes de fogo e também de raiva. Muita raiva, o cara fica com raiva. Aqui o Anel de Lanterna Vermelha até daria alguma vantagem pro Atrocitus. Tem magia envolvida na parada. É. Só que se a gente lembrar o tanto de gente que o Hulk já surrou na Marvel, dá pra imaginar que ele ia dar um Verdade, né, jeito velho? ali de Acabou comer o já com a Atrocitus Marvel. na porrada. E se bobear, ainda quebrar o anel do cara. O Hulk é complicado de se vencer. Quem lê a Marvel sabe disso. Então, mesmo assim, com o poder do Anel do Lanterna Vermelha, o Hulk venceria num duelo direto. E no histórico também. Então, não perca as contas, 5 a 2 pra Marvel. Caraca.
Velocidade, Mercúrio versus Flash. O Flash e o Mercúrio são Cara, os gosto heróis dos mais dois. rápidos de cada um dos universos. Só que essa daqui Aí talvez eu já seja não mal sei, mano. lavada. Sério? Na boa, mal lavada. Caraca. Eu A daria maior empate. diferença entre as comparações que a gente está fazendo. Eu vou explicar. O Mercúrio, Pietro Maximov, irmão da Wanda Maximov, que é Feiticeiro Escarlate, é extremamente rápido. Consegue correr distâncias absurdas, fazer coisas muito rápidas no Mas- geral. E sim, isso é impressionante. Só que quando a gente vai comparar com Flash, aí a coisa fica, na boa, meio absurda. Principalmente se for o Wally West, que segundo a própria DC, é o mais rápido de todos os Flash que já existiram. Acontece que enquanto o Mercúrio é um mutante, o poder do Flash vem da força da velocidade, que é um negócio que realmente transforma ele praticamente num deus da velocidade. É a própria velocidade em si. O Wally West, principalmente, é famoso por fazer umas coisas muito absurdas. Ele correu até o fim do tempo e voltou. Tipo, ultrapassou o tempo. Ele faz coisas tipo, coisas complexas em picosegundos, que é o equivalente a um trilionésimo de segundo. Não dá nem pra imaginar uma loucura dessas. E eu vou te falar, mesmo se fosse o Barry Allen como Flash, nem assim ia dar pro Mercúrio. 5 Marvel, 3 DC. Gênio, Homem de Ferro versus Batman. Essa aqui poderia ser também a disputa pra ver quem é o mais rico, né? Tanto o Bruce Wayne como o Tony Stark não tem nenhum tipo de superpoder. A não ser que a gente considere dinheiro e muita inteligência como superpoderes. Aí eles têm bastante. Os dois são bem importantes, cada um no seu universo. E todo mundo conhece eles. O Tony Stark é o Cara, Homem de eu Ferro, acho desenvolveu várias armaduras. que o Tony ganha, Hoje em hein, dia mano? chega a usar nanotecnologia. Mas todo tipo de parafernália pra salvar o mundo, fora ainda ser playboy e filantropo. Olha que bacana. O Batman é bem menos espalhafatoso, não é nada dele, mas não menos criativo. Acontece que ele é bem mais focado, ele cria coisas específicas para enfrentar um inimigo específico ou para uma situação específica. Por exemplo, o Batman é o único membro da Liga da Justiça que tem um plano para derrotar cada um dos outros Isso é da membros, hora. caso algum Isso dia é ele muito saia da do hora. controle, como já aconteceu mais de uma vez com o Superman. Aí já sabe, né? Kryptonita nele. Mas nessa briga, apesar de equilibrada e com estilos bem diferentes, a gente tem que admitir que o Batman nunca conseguiu criar nada que o Tony Stark não teria criado ou mesmo superado. Concorda? Tony é muito Eu bom acho que criando nesse coisas, caso cara. são É absurdo. tipos diferentes de inteligência e cada um é perfeito dentro do seu campo. Mas numa briga direta, o Homem de Ferro levaria sim. E aí fica 6-3 para Marvel. Poder, Capitã Marvel versus Superman. E pelas contas o jogo já tá ganho, né? Cara. Mas ainda tem a última comparação que é de poder. Efetivamente, entre a Capitã Marvel e o Superman. Eles têm habilidades bem parecidas, né? Se a gente for parar pra ver. E praticamente não tem nenhum limite. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois tem limite. A Capitã Marvel já saiu no braço com os Celestiais. Já enfrentou todo tipo de ameaça possível. E o Superman não é diferente. Só que ele já passou por mais coisas. Simplesmente por ser mais antigo, né? Tem mais história. Essa seria provavelmente a disputa mais apertada de todos. Porque realmente os dois não têm um limite de força. Ou pelo menos de capacidade de fazer as coisas mais impossíveis. E quando esse limite chega, o roteiro dá aquela ajuda, né? Nos dois casos. A única coisa que daria pra diferenciar é mesmo a experiência do Superman. Então a gente acaba dando a vitória pra ele. Mas a Capitã não fica muito atrás. E a disputa termina bem equilibrada, 6-4 pra Marvel. Então é o seguinte, nessa análise que a gente fez, com as habilidades de cada herói, habilidades, não um conjunto completo de cada herói, a Marvel acabou ganhando por pouco. Ela teria mais heróis poderosos. Mas não dá pra desprezar a DC. Porque se a gente for analisar as vitórias da DC, os 4 pontinhos na análise, a maioria deles é realmente uma lavada. Principalmente com o Flash e com o Aquaman. E isso é natural. Por causa daquela velha história que todo mundo fala, né? Os heróis da DC são os arquétipos perfeitos, né? Eles são realmente quase deuses, enquanto a proposta da Marvel sempre foi outra, né? Os personagens da Marvel são mais humanos, mais próximos da gente. Eles erram, eles têm defeitos, sabe? Então rola essa diferença básica sim. Eu quero sempre lembrar você o seguinte, essa análise que eu fiz não tem nada a ver com batalha mortal em cada personagem que eu comparei. Não! Foram habilidades únicas de cada um. Tipo telepatia de um contra telepatia de outro. Pode ser uma série de coisas que poderiam fazer efeitos e um outro muito personagem complexo, ganhar né, velho? na briga direta, ok? Né? Por exemplo, eu não tô dizendo que o Homem de Ferro ganharia do Batman por ele ser mais gênio que o Batman nessa comparação que eu fiz aqui, tá? Lembrando que Batman, por exemplo, é um gênio também tecnológico, construiu armaduras maravilhosas, mas não é o foco dele nas histórias em quadrinhos, entendeu? Então tem várias coisas pra ser dita. Já no caso do Tony Stark é o foco dele. Por exemplo, Peter, por que você não comparou o Superman com o Hulk? Porque é um outro conjunto de poderes. Eu quis comparar aquela força bruta da forma que ela é. Um personagem que nasceu só pra ser forte, como o caso do Hulk e do Atrocitus. Não significa que uma luta direta um ganharia do outro. Entendi. Nessa comparação simples que eu fiz. Entendível. Tem vários outros quesitos, né? Que ele quis Hulk falar. ficando mais forte, Hulk pode cansar, pode emitir muita radiação gama. Então, são outras coisas que a gente analisa. Aqui foi só habilidade versus habilidade. Única habilidade de cada um. Mas mesmo depois de toda essa análise, de todas essas comparações, eu quero saber o seguinte. Você concorda?
Tem alguma comparação que a gente acabou não fazendo e vocês acham que ficou faltando? Fala aí, comentem. Vamos continuar essa discussão de forma sadia. Capitão hein? América, Até porque, quem como eu será falei que lá no ele começo do iria? vídeo, essa Contra discussão quem não será? tem fim, nunca Ou ele vai foi? ter. Mas enquanto isso, galera, dá Capitão aquela América? curtida no vídeo, Capitão ajuda América esse apareceu. vídeo aí, você vai precisar. Ah, tá. E já vai assinando o canal, hein? Clica aqui, ó. Muito Clica bravo, aqui. mano. Não, Capitão América não foi o Thor. Cara, sensacional o vídeo do iNerd. E fala aí nos comentários, mano, se você concorda com ele nesse quesito que ele tá falando, neste tipo de coisa que ele tá falando, tá ligado? Você concorda com ele? Fala aí embaixo. E se vocês quiserem também mais vídeos do iNerd aqui no canal, ou de algum outro canal mesmo, que seja nesse mesmo nível, assim, de Marvel, de DC, enfim, deixa nos comentários aí Sim. que a gente pode trazer aqui pro canal, tá? Então, se inscreva aí pra ajudar a gente, que estamos em busca de pegar 50 mil inscritos aqui no canal. Então, por favor, bendito, deixa o teu like e se inscreva pra ajudar a gente. Tamo junto, é nóis. E bye. E tchau.